Bom galera, hoje a gente vai aprender a criar aqueles vídeos gerados por inteligência artificial. Eu coloquei no penúltimo vídeo que eu coloquei aqui no canal, onde eu falei sobre os protestos que estão acontecendo contra a inteligência artificial na criação de conteúdo. E a galera gostou, um monte de gente achou legal e eu já estava planejando fazer esse vídeo há um tempo, então eu resolvi fazer aqui agora para poder ensinar vocês a usar, ensinar o que eu sei, né, a criar aqueles vídeos usando a interface do Automatic 1111 do Stable Diffusion. Primeira coisa que você vai fazer, vai aqui no GitHub do Kamenduro, que é um cara que cria alguns modelos. Eu não sei se ele cria esses modelos, eu acho que ele cria os notebooks para o Google Colab, e os notebooks dele são bem simples, né? Eu gosto muito dos notebooks dele porque é só um clique basicamente e já conecta tudo. Então eu vou aqui, para esse eu vou usar aqui o Stable Diffusion 1.5, que é mais garantido, né? Porque o 2.0, 2.1 geralmente dá algum probleminha de como é que é o nome? Algum problema de memória RAM ou de memória de vídeo no Google Colab gratuito. Então eu abri aqui o Google Colab do Stable Diffusion 1.5 Web UI Colab e vou simplesmente clicar no conectar aqui para se conectar ao Google Colab. Mas você pode ver aqui que tem vários modelos aqui, você pode testar os outros. Alguns eu postei aqui no canal que eu tirei daqui. E cara, muita coisa legal aqui e geralmente é só assim, você se conecta e dá um clique. Prontinho conectado aqui, mas antes de eu dar o clique aqui na única seção, eu vou clicar aqui nessa pastinha do lado esquerdo e vou clicar aqui nesse símbolozinho aqui do Google Drive, onde está montar Drive. Vai abrir uma nova seção aqui, como você pode ver, e eu vou simplesmente dar o play nessa seção, executar mesmo assim, para me conectar ao meu Google Drive a essa seção aqui do Google Colab. Selecionei minha conta, cliquei em permitir e assim vai ficar mais fácil quando eu gerar meus vídeos de eu arrastar eles direto para o Google Colab aqui, porque se você for baixar do Google Drive, do Google Colab na verdade, vai demorar pra caramba, a sua sessão pode ser encerrada antes disso. Agora se você arrastar direto para o seu Google Drive, ele vai rapidão. Agora nós temos essa parte aqui e o legal é que você pode modificar isso daqui. Por exemplo, eu vou vir aqui no Civit AI, eu abri aqui, quer ver? Tem aqui o Synthwave Punk, que é um modelo que eu gosto bastante, um bem popular aqui no site, né? Eu vou clicar aqui no link do Download Latest. Se eu clicar nesse link, ele já baixa automaticamente. Então é o link final de download. Então eu vou aqui copiar o endereço de link que está aqui no Download Latest e vou fazer o que? Vou aqui no notebook e vou colar aqui depois do wget aqui, tem um link do Hugging Face do Stable Diffusion 1.5 original, oficial. Eu vou colar o link desse modelo aqui, que também foi criado na versão 1.5. Eu estou usando o notebook 1.5 da versão 1.5, tem que ser um modelo na versão 1.5 também. Eu posso também vir aqui no Hugging Face e copiar o link, por exemplo, cadê? Vamos aqui em Files and Versions, eu estou aqui no Dreamlike Art, também que é um modelo muito bom. Vou vir aqui em Files and Versions e vou procurar aqui o arquivo CKPT. Clico aqui nessa setinha para baixo e seleciono copiar o endereço de link, volto lá no notebook. Não, eu tinha que ter feito isso aqui antes, então eu vou primeiro copiar toda essa linha aqui, Ctrl C. Agora eu aperto Enter aqui embaixo e aperto Ctrl V para ter outra linha idêntica a essa. Aí eu venho aqui no DreamArt, né, do Dreamlike Art, e agora sim eu copio esse modelo aqui, o link do CKPT, e colo aqui nessa primeira seção aqui do segunda linha, do wget. Ctrl V. Agora eu tenho que renomear esses arquivos, então eu vou colocar o primeiro aqui, tem um tracinho e um zero aqui separando as duas linhas, na segunda vai ser qual o nome ele vai baixar esse arquivo aqui no Google Colab. Então eu vou colocar aqui esse de cima, vou colocar Synthwave Punk, para identificar mais fácil. Cliquei errado, digitei errado aqui. O de baixo eu vou mudar o nome dele aqui, cadê? Vai para o lado. Vou colocar aqui Dreamlike.ckpt. Sempre tem que ter o .ckpt. Então, recapitulando aqui, o wget você pode copiar quantas vezes você quiser isso daqui, 3, 4 vezes, para você rodar 4 modelos ao mesmo tempo. Aqui nós vamos rodar só 2 e você coloca o link direto para o download na primeira linha e na segunda linha você muda aqui o final para o nome do arquivo que você quer que ele seja. Então aqui synthwavepunk.ckpt e aqui dreamlike.ckpt. E aí sim eu vou dar o play aqui, ele vai rodar todo o processo baixando os dois arquivos, os dois modelos para essa sessão.
Isso vai ser bom porque você vai poder criar vídeos não usando o modelo original do Stable Diffusion. Você pode usar um modelo personalizado, esse modelo de papel aqui. Eu até criei um videozinho nele. Olha aqui, eu criei um videozinho com ele para testar. Foi um videozinho bem rápido, 9 segundos só. Mas, cara, dá para você criar vídeos utilizando modelos específicos, não só o modelo oficial do Stable Diffusion. Mas é lógico, para você rodar aqui nesse notebook do 1.5, você tem que ver aqui se o modelo foi treinado usando a versão 1.5 do Stable Diffusion, aqui é SD 1.5, e aqui nós temos também SD 1.5, que é o modelo base, e aqui também 1.5. Então aí tá certo. E aqui, como você pode ver, ele baixou o arquivo aqui do site civitai.com, e já tá na pasta aqui de modelos, models.synthwavepunk.ckpt, baixou outro também, dreamlike.ckpt, e agora ele tá rodando as paradas aqui até ficar pronto. Essa parte é opcional, mas vai ajudar você a criar umas artes, uns vídeos bem melhores se você usar um modelo mais legal, um modelo mais personalizado, né, cara? Prontinho, alguns minutos depois nós temos aqui os links para a gente rodar o Stable Diffusion. Vou clicar aqui no link do Gradio.app e ele vai abrir a nossa interface muito querida. Aqui na interface você pode selecionar o modelo que você vai usar. Eu vou usar o Dreamlike porque eu acho um dos melhores modelos para o Stable Diffusion. E aí você pode testar, por exemplo, aqui no Dreamlike Diffusion você tem que usar a palavra Dreamlike Art para poder ativar ele de forma melhor, né? De forma mais forte. Então vou pôr aqui Dreamlike Art e vou pôr um veleiro no mar, só para a gente ver que fica bem mais legal com esses modelos personalizados. Prontinho, ele criou uma imagem aqui, você pode ver que a qualidade fica muito boa, nem um prompt negativo nem nada, e como ele já é um modelo treinado especificamente com o estilo do Midjourney, ele fica bem legal. Nós vamos usar ele aqui agora no The Forum. Você vem aqui na pasta, nessa seção aqui The Forum, e é aqui que você vai criar o vídeo. Tem muitas opções aqui. Mano, seria um vídeo de horas para poder eu explicar tudo aqui. Muita coisa que também eu nem sei totalmente. Sempre vai descobrindo, sempre vai fazendo testes aqui nas configurações para ver o resultado que você tem. Mas hoje nós vamos ver as principais opções que você tem aqui nessa interface. Em primeiro lugar, nós temos aqui Override Settings, que você pode selecionar isso aqui e quando você gera um vídeo, ele gera também um arquivo de texto que vai ser salvo aqui no seu, aqui onde você salva os arquivos, onde você salvar o seu vídeo, vai ser salvo um arquivo de texto também. E esse arquivo de texto você pode copiar o caminho dele aqui no Google Colab, copiar caminho e colar o caminho dele aqui para poder você usar aquelas configurações sem precisar passar por todas as configurações aqui. Então ele já vai ter a maioria das configurações aqui de ângulo, de movimentação de câmera, já salvas naquele arquivo. Mas aqui nós vamos do zero, então não vou selecionar isso aqui. Aqui nós temos a largura e a altura. Eu vou colocar aqui um arquivo vertical, vou até postar esse vídeo que eu gerar aqui como shorts no YouTube, antes de eu postar esse vídeo, só para poder ficar, para vocês verem o resultado final desse vídeo aí nos shorts aí do meu canal. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 960 por 448. Você não vai querer colocar muito grande, por exemplo, você não vai colocar aqui 1920 de altura por 1080 de largura, porque aí vai demorar bastante tempo. Você pode fazer isso, mas é algo que vai demorar bastante, então é melhor você gerar o arquivo num tamanho um pouquinho menor. Vou colocar aqui 768 por 448, um tamanho bom. Aqui tem o Restore Faces, que é para restaurar faces, quando você vai usar faces, né? Aí você pode testar com ou sem. Tem o Tiling, que é aquele, eu esqueci como é que é, tipo, Tiling é tipo isso aqui, ele vai criando uma textura que ela se completa automaticamente, parece uma imagem só, mas aqui tem várias imagenzinhas que vão se encaixando uma na outra e você nem percebe, tipo assim. Na criação de vídeo eu não acho isso muito útil não, então você pode testar, mas né, não sei, pra mim não é muito legal não. Aqui o High Resolution Fix é se você quiser ele melhora algumas coisinhas, né, por exemplo, se aparecer duas cabeças, você selecionar isso aqui, ele pode resolver na próxima vez que você gerar um vídeo, mas vai demorar um pouquinho mais de tempo também para gerar o seu vídeo. Aqui a semente, a mesma opção lá do Text to Image, né, que você pode colocar uma semente que você pega em algum site de arte, de inteligência artificial ou alguma imagem que você criou anteriormente.
Aqui o sampler, que é aqueles samplers que tem lá, né? Eu uso geralmente o Euler A, que é o melhorzinho. Aqui tem subseed, que eu não sei muito bem o que é. Provavelmente ele mixa duas seeds, né? Duas sementes diferentes, não sei. Aqui algumas opções que eu não uso bastante, na verdade eu nunca usei. E aqui tem steps. Steps é bem importante, que é quantos passos ele vai gerar, quantos passos ele vai gastar para gerar cada imagem. Na verdade isso daqui ele vai usar para gerar a sua primeira imagem. Por exemplo, você colocar 40 passos aqui, a primeira imagem vai demorar 40 passos para ser gerada. A segunda imagem vai demorar, por exemplo, se aqui no Strength Schedule você tiver aqui no 0.5, aí ele vai gerar 20 passos para cada uma das outras imagens. Se aqui tiver 0.7, ele vai demorar um pouquinho mais de passos, na verdade um pouquinho menos de passos, né? Então ele vai agir em conjunto com o Strength Schedule aqui. Mas o padrão aqui você pode colocar 40 passos ou um pouquinho menos. Eu vou colocar 21 aqui, que é o padrão para esse teste da gente. Aqui embaixo em Batch Settings você vai dar um nome para o seu vídeo, né? Para a pasta que ele vai criar, onde vai estar esse seu vídeo lá no Google Colab. Eu vou colocar aqui teste de fórum, só para a gente testar aqui. Aqui você não precisa mexer, e aqui em Seed Behavior tem algumas opções importantes. Geralmente você deixa iter, que ele vai fazer uma iteração entre as sementes. Se aqui você deixar a semente -1, ele vai usar uma semente aleatória. Se ele usar a semente 1000, ele vai usar a semente 1000 para a primeira imagem, a semente 1001 para a segunda imagem, 1002 para a terceira imagem. Ele vai iterando entre as sementes, né? Vai aumentando um. Semente fixa, ele vai usar uma semente só para todas as imagens que ele gerar. Isso é bom quando você vai usar tipo vídeo. Se você vai estilizar um vídeo aqui em Keyframe no Animation Mode, você vai usar vídeo input. Aqui nós não vamos usar isso hoje porque é uma coisa um pouquinho mais avançada, iria demorar pra caramba. Mas essa opção é quando você vai usar um vídeo, vai estilizar um vídeo através do Stable Diffusion. Aleatório, ele vai gerar uma semente aleatória para cada imagem, geralmente vai ficar uma bagunça, porque cada imagem vai ter uma estética diferente. E Schedule é quando você vai colocar aqui em Keyframes, quer ver? Vamos descer aqui. Aqui nós temos Seed Schedule e ele vai multiplicando as seeds. Aí você tem que saber um pouquinho sobre equações matemáticas e é um pouquinho mais avançado, então nós não vamos usar isso aqui hoje. Nós vamos usar o iter, que é o mais comum e é a melhor opção para criar um vídeo do zero. Agora nós vamos aqui em Keyframes e aí você tem as opções de animação. Hoje nós vamos usar aqui a 3D. O frames é a quantidade de frames que a sua animação vai ter. Então se você for usar uma animação de 12 frames por segundo, você quiser uma animação de 60 segundos, vai ser 720 frames. Eu vou colocar aqui 720 frames, que vai ter a nossa animação final que eu vou postar lá no Shorts. Aqui em Border tem o Replicate e o Wrap. Isso é tipo quando você dá um zoom out na sua imagem, os frames de borda, os frames que vão ultrapassar os frames da imagem inicial, ele vai replicar os frames da beirada. E aqui em Wrap ele vai tentar recriar uma imagem de fora ali. Geralmente eu uso o Wrap, que fica um resultado um pouquinho melhor. E aqui nós temos os parâmetros de movimento. Eles são um pouquinho complexos em alguns casos, mas eu salvei um vídeo aqui, uns videozinhos aqui pra gente testar. Olha aqui, eu salvei esses vídeos aqui, então no 2D Angle eu coloquei um. Primeiro que eu fiz foi o que? Eu zerei todos aqui, então eu tirei esse padrão que tem aqui, coloquei o 1 aqui, porque em todos o padrão é 0 e 0 no meio. No zoom o padrão é 0 com 1 aqui no meio, né? Por algum motivo. Então eu fui e zerei todos esses negócios aqui, todas essas opções aqui. E criei um videozinho em cada uma dessas opções, para a gente ver como é a movimentação de cada um. Então aqui no ângulo 1, por exemplo, eu coloquei aqui em ângulo, entre parênteses aqui, eu coloquei 1. E ele fez isso daqui que a gente vai ver. Você pode ver que ele está girando num sentido anti-horário. Então o ângulo 1 ele gira no anti-horário, ângulo -1 ele giraria no sentido horário. Então ele vai depender de quanto você vai colocar aqui, né? Aqui em zoom eu coloquei 1.1, ele deu o zoom bem agressivo. Então você pode colocar 1.01, 1.001, enfim, você vai ajustando de acordo com o que você quiser na sua imagem. O 1.1 fica bem agressivo o zoom aqui. Depois nós temos Translation X. O Translation X, né, X, eu coloquei primeiro 0.5 e você pode ver que ele está indo um pouquinho para a esquerda, então é um movimento lateral
Translation X positivo ele vai para a esquerda, Translation X negativo ele vai para a direita. Depois eu criei um vídeo com o Translation X no 3, então ele foi um pouquinho mais rapidamente para a esquerda. O 0.5 ficou quase imperceptível, o 3 já ficou bem mais perceptível o movimento para a esquerda. Depois nós temos o Translation Y. Aqui eu coloquei também o 0.5, você vê que ele está indo para cima, então o Translation Y é você olhar para cima ou para baixo, positivo ele olha para cima, negativo ele olha para baixo. Aqui no Y eu coloquei 3 e você pode ver que ele foi bem mais rapidamente para cima. E no Translation Z ele faz basicamente o mesmo que é na versão do 2D, o zoom, né? Ele vai entrando na imagem. O resultado do Translation Z usando 3D é bem melhor do que se você usar o 2D com o zoom. Então é uma dica aí, usar a versão 3D sempre é melhor que a versão 2D. Depois nós temos aqui o Rotation 3D X. Você pode ver que ele vai rotacionando no eixo X, né? Então um valor positivo faz esse movimento aqui e um valor negativo faz o movimento contrário. É como se estivesse virando a câmera para cima, olhando para cima. Depois temos rotação 3D Y, que é um movimento lateral, como se você estivesse com a câmera parada, girando ela para a sua lateral direita ou esquerda. Positivo ele vai para a direita, negativo vai para a esquerda. E depois temos o último aqui, a rotação 3D Z, que aqui o que ele faz é basicamente o mesmo que o ângulo fazia lá no 2D. Ele faz uma movimentação anti-horário e se você colocar um valor negativo, ele faz uma movimentação horário, né? Enfim, espero que não tenha ficado confuso, mas é basicamente isso que cada um desses movimentos aqui faz e você vai ajustar ele de acordo com a movimentação que você quer no seu vídeo. Outra dica é que no zoom, se você quiser dar um zoom out, você não vai colocar menos zoom, você vai colocar aqui, por exemplo, 0.9 e aí ele vai estar dando um zoom para trás, um zoom out. E se você colocar 1.1, ele vai estar dando um zoom in, como você pode ver aqui, de forma bem agressiva. O ângulo e o zoom só funcionam no versão 2D e o 3D funciona um Translation X, Y e todos os outros aqui de baixo também funcionam. Se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar algumas animações criadas com o The Forum do Stable Diffusion. Geralmente esses caras colocam aqui na descrição ou em algum lugar nos comentários as configurações que eles colocaram. Você pode ver aqui que você pode colocar uma equação matemática bem complexa para gerenciar o movimento da sua cena. Mas isso aqui é bem avançado, sinceramente nem eu sei criar isso daqui. Mas você pode copiar as configurações aqui, se você gostar da movimentação de algum vídeo que você vê no YouTube e tiver as configurações, você pode simplesmente copiar essas configurações aqui, o que está entre as aspas aqui, mas não copiar as aspas e colar lá nas configurações aqui, né, no mesmo lugar onde está lá. Os caras usam o graphtoy.com para criar essas movimentações mais complexas, essas equações matemáticas, mas sinceramente eu ainda não aprendi a usar isso daqui. Se você é uma pessoa que entende de matemática um pouquinho mais avançada, provavelmente você vai conseguir usar isso daqui de forma mais eficaz. Mas tem uma maneira mais simples de você usar o movimento. Então, por exemplo, na Translation Z, que é o zoom in no modo 3D, eu vou deixar 0,0 no começo, aí eu coloco uma vírgula aqui, aí eu coloco outro número, por exemplo, no frame 100, coloco 2 pontinhos e entre os parênteses eu coloco a movimentação que eu quero que ele tenha a partir do frame 100. Então, por exemplo, eu vou querer aqui 2. Aí eu posso colocar outra vírgula aqui no final de novo e posso colocar a partir do frame 300, 2 pontinhos e entre parênteses eu coloco aqui 4, por exemplo. E ele vai dando um zoomzinho a mais, né, ou a menos de acordo com o que eu colocar aqui. Eu posso gerenciar a movimentação dele ao longo dos 720 frames que vai ter o nosso vídeo. Nos outros parâmetros é a mesma coisa, por exemplo, no Translation Y eu posso colocar aqui, não, eu quero Translation X aqui. Eu vou colocar aqui 2 e aí eu vou colocar a partir do frame 250, 2 pontos e entre parênteses eu coloco 0, que eu quero que ele pare no frame 250. Aí depois no frame 430, aleatoriamente, eu coloco entre parênteses aqui que eu quero que ele vá 3. Não, menos 3, vamos para o outro lado, menos 3. E aí eu tenho uma movimentação, eu vou criando a minha movimentação assim. Isso daqui é teste
né? Então você vai testar, vai errar bastante, mas vai criar algumas coisas interessantes e aprender a utilizar isso daqui. Agora nós vamos aqui mais para baixo e outra função importante é o Stream Schedule. Isso aqui é a quantidade de presença da imagem anterior que você vai querer na próxima imagem que vai ser gerada. Então, por exemplo, o padrão aqui é 0.6. Eu fiz alguns testes de vídeo aqui também. Primeiro eu coloquei o Stream Schedule aqui no 0.25. 0.25, ou seja, 1/4 de um inteiro, né? E o resultado foi esse daqui. Você pode ver que as imagens vão mudando muito rapidamente. Cada imagem é 75% diferente da imagem anterior, basicamente. Depois eu coloquei Stream Schedule 0.5 e cada imagem é 50% diferente da imagem anterior. Já fica um pouquinho mais similar, mas vai dando uma modificada um pouquinho menor. Aqui eu coloquei 0.7, você pode ver que está bem similar de uma imagem para outra. 70% da imagem anterior é mantida na próxima imagem gerada pelo Stable Diffusion. Fica um pouquinho mais suave a animação nesse caso aqui, como você pode ver. E depois eu coloquei o 0.9, que basicamente não muda nada, muda 10% de cada imagem e vai ficando bem mais suave. Infelizmente a cena foi criando um padrão estranho aqui, mas você pode ver que no comecinho aqui que vai mudando bem pouco de uma imagem para outra. Então aqui você vai testando e vai vendo os resultados que você tem de acordo com o que você quer no resultado final. Então eu vou deixar o padrão aqui 0.75, deixar o 0.75, que é uma quantidade boa aqui. Nós vamos aqui para baixo e aqui nós temos o Diffusion Cadence, que é quantos frames ele vai gerar a cada, por exemplo. Se tiver um aqui e você tiver com 720 frames aqui, vou colocar 600 frames aqui para ficar um pouquinho mais redondo o número. Então aqui no Diffusion Cadence, se eu tiver 600 frames lá e tiver um aqui, ele vai gerar todos os 600 frames, todas as 600 imagens vão ser geradas. Se eu colocar 2 aqui, ele vai gerar 300 imagens, 300 frames. Então ele vai gerar o frame 1, o frame 3, 5, 7 e cada frame entre eles ele vai gerar automaticamente. Ele vai gerar basicamente um frame automático para ligar o frame 1 ao frame 3, o frame 3 ao frame 5. Então ele vai gerar automaticamente o frame 2, 4. E isso vai gerar a sua animação de forma bem mais rápida, mas vai tirar talvez um pouquinho da qualidade. Geralmente eu uso aqui no 2 ou no 3. No 3 ele vai gerar o frame 1, aí o 2 e o 3 ele vai gerar automaticamente uns frames de transição, e depois vai gerar o frame 4, o 5 e 6 vai ser gerado automaticamente, e o frame 7 ele vai gerar a imagem. Isso vai fazer com que ele gere, no final das contas, apenas 200 frames se você colocar no 3 aqui. A sua animação, desse caso, vai ser gerada bem mais rápido, mas vai ter um pouquinho menos de qualidade no resultado final. Vou deixar no 2 aqui, que é o meu preferido. O 2 ou 3 são as melhores opções aqui. E aqui eu vou voltar para 720 para dar um minuto lá no nosso vídeo. Agora nós vamos aqui nos prompts e é onde você vai colocar os prompts. Por exemplo, eu vou colocar aqui no meu vídeo esse prompt aqui, que é o Dreamlike Art A Sailboat in the Sea, que está usando a palavra-chave do modelo que eu estou usando. Vou aqui no The Forum e entre as aspas aqui, você pode ver que o pessoal está usando equações matemáticas dentro do prompt, né? Isso daqui também é uma coisa bem avançada, nem eu utilizo isso daqui, mas se você é um cara expert em matemática, você provavelmente vai tirar de letra isso aqui. Pronto, coloquei aqui e no frame sempre começa no frame 0, tem sempre estar dentro desses... É colchetes? O colchetes é o quadrado, né? Como é que é o nome desse outro aqui? Isso aqui não é colchete, isso aqui são as chaves. Então vai estar sempre uma chave de entrada e uma chave de fechamento no final. Aí você coloca o frame entre aspas, aí tem o frame 0 e aspas para fechar. Aí tem os dois pontos, um espaço e entre aspas nós temos o prompt aqui, né? E aí você pode usar vários prompts e no começo é o frame que vai começar a usar esse prompt. Então, por exemplo, eu estou usando aqui 720 frames. Vou colocar três prompts aqui. Então aqui a partir do frame 210, por exemplo, eu quero que vire, vamos ver aqui, vou apagar esse prompt que está aqui. Pronto, a partir do frame 210 eu coloquei aqui o Dreamlike Art, a palavra-chave, e coloquei uma espaçonave voando através da galáxia. E depois aqui no frame 450, eu vou apagar esse prompt que está aqui, vou colocar Dreamlike Art, vírgula. Coloquei aqui um astronauta e um planeta alienígena, que é o padrão aqui do canal.
Eu vou apagar esse último prompt aqui, eu vou usar só os 3, mas você pode ir usando quantos você quiser. E lembrando que cada frame desses tem que estar entre parênteses não, entre as aspas, e tem que ter uma vírgulazinha no final, menos o último prompt. O último prompt não pode ter uma vírgula no final, senão vai dar erro na hora de gerar o seu vídeo. Eu vou passar aqui para 310 e vou passar isso daqui para 500. Pronto, 250 tá bom. Prontinho, temos os nossos prompts aqui. Outra coisa importante aqui tem um init, que se você quiser usar uma imagem de iniciação, você clica aqui em Use Init e você coloca o link da imagem aqui, que é bom que a imagem tenha a mesma resolução que você colocou aqui no width e no height aqui no seu na seção de run aqui, e aí ele vai começar com essa imagem. Então você seleciona a strength aqui, que é a força. Se você colocar 1, ele vai começar com a sua imagem do jeito que ela é. Se você colocar aqui 0,6, por exemplo, ele vai colocar um image to image e vai gerar uma imagem 68% o que seria a sua imagem inicial. Nós não vamos usar o init aqui dessa vez, mas nós vamos aqui no video output, que é bem importante, porque por padrão ele vai gerar um GIF, e o GIF fica bem grande e demora bastante para ele gerar esse GIF, então eu sempre mudo aqui para FFmpeg MP4. Prontinho, nós colocamos todas as opções aqui para o nosso teste e vamos clicar em Generate aqui para gerar o nosso vídeo. Aqui ele vai baixar alguns arquivos, né, que são importantes para ele rodar o deforum, então vai demorar um pouquinho para começar a rodar criar o seu vídeo, criar os frames do seu vídeo. Bom, enquanto ele estava rodando aqui, baixando os modelos necessários para ele gerar o vídeo, deu esse erro aqui, que geralmente dá esse erro por causa desse link aqui, ó. Ele vai tentar baixar o arquivo adabins_nyu.pt, que é um modelo que ele precisa para rodar o deforum, e o link é lento e ele desiste no meio do caminho. Então o que você pode fazer é clicar nesse link aqui, vai abrir ali uma nova aba e vai baixar esse arquivo diretamente no seu computador. Depois você vai arrastar esse arquivo para o seu Google Drive e ele vai fazer o upload desse arquivo adabins_nyu.pt no seu Google Drive. É possível que não dê esse erro para você, mas se der esse erro, você vai ter que baixar o arquivo a partir desse link e fazer o upload no seu Google Drive. Prontinho, o arquivo já foi upado aqui, agora eu vou aqui no Google Colab e tem o meu Google Drive aqui que eu conectei antes de iniciar o Stable Diffusion. Então tem aqui Drive, My Drive e aqui está o arquivo adabins.nyu. Eu vou colocar esse arquivo na pasta Models, então por exemplo, se estiver fechado aqui, você abre a pasta Stable Diffusion Web UI, abre a pasta aqui de Models, e vai ter uma pasta aqui chamada Deforum. Se não tiver essa pasta, você clica aqui, clica em nova pasta e cria uma pasta Deforum com D maiúsculo. E aí você arrasta esse adabins para essa pasta chamada Deforum. Bom, aqui eu tô sendo burrão, né? Então eu tô tentando arrastar aqui, tá dando falha ao mover arquivo. Se eu clicar aqui e abrir a pasta Deforum, tem um arquivo que ele baixou aqui, mas está incompleto. Ele parou no meio do caminho. Então eu clico aqui nele e excluir arquivo para excluir esse adabins que está aqui nessa pasta Deforum. Agora sim, se eu arrastar o adabins para cá, ele vai fazer o upload e vai levar ela para o Google Colab. O que eu estou fazendo ultimamente é, como tem dado bastante esse erro por causa desse link aqui que é bem ruim, eu já tenho esse arquivo geralmente no meu Google Drive, já tenho esse arquivo adabins no meu Google Drive. Então antes de dar o play aqui, antes de começar a clicar em Generate aqui, eu já arrasto esse arquivo para essa pasta Deforum. Geralmente essa pasta Deforum não existe, então eu vou aqui em Models, clico nos 3 pontinhos aqui e nova pasta, crio uma pasta chamada Deforum e já arrasto esse arquivo adabins para cá, para essa pasta Deforum aqui. Pronto, agora nosso arquivo está na pasta onde ele deveria estar. Eu vou aqui no Stable Diffusion, clico em Generate de novo e agora vai gerar o arquivo sem nenhum problema. Alguns minutinhos depois começou a gerar os nossos frames. E agora como você vai ver como estão ficando esses frames, como está ficando essa sua animação. Você vem aqui na interface aqui, vem aqui em Image Browser, vem aqui em Image to Image e clica em qualquer botão aqui para ele rodar frames que eles já criaram. Olha aqui, tá aparecendo aqui os frames que eles já criaram, tá ficando legalzinho, né, cara? Tá ficando interessante. Você pode ver que ele está tendo um movimento lateral, como eu coloquei lá na movimentação.
E aí geralmente ele não atualiza aqui, por exemplo, ele já gerou aqui vários frames, já gerou 16 frames, mas aqui não tem 16 imagens. Então você sai daqui e volta de novo, geralmente ele atualiza. Se ele não atualizar, você clica aqui em Text to Image, clica aqui em Image to Image de novo, clica em qualquer botão aqui que ele vai atualizar os frames que já foram gerados pelo Deforum. E é só você aguardar que logo logo seus frames vão ser gerados, sua animação vai estar pronta. Enquanto a gente está aguardando aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, acessa o nosso Discord aí também, que você pode conversar com outras pessoas sobre criação de conteúdo com inteligência artificial e aprender mais, tirar suas dúvidas, né, cara? E se esse vídeo for útil para você, você quiser clicar aqui no botão valeu e quiser fazer uma doação pro canal, com certeza vai ser bem útil, né? Principalmente se for de R$500, mas de verdade, se você puder ajudar o canal a crescer aí e você puder também quiser se tornar membro do canal, com certeza vai ser uma coisa bem importante para a existência desse canalzinho aqui tão humilde, tão pequeno, mas que tá crescendo, né? 3 mil inscritos já, ó, estamos chegando lá. Um dia eu tenho 10 mil inscritos. Bom, eu cliquei em Interrupt aqui para poder parar de gerar o vídeo, porque eu só tô mostrando aqui no tutorial como criar esses vídeos, né? Então vai demorar um pouquinho para gerar no final aqui, eu tenho que sair. Então quando terminar de gerar o seu vídeo, você vai vir aonde? Você vai vir aqui no Stable Diffusion Web UI, você vai vir aqui em Outputs, em Image to Image Images, e aqui vai ter a pasta que você criou o seu vídeo. No caso aqui foi teste Deforum. Aqui você pode ver que tem todos os frames do vídeo e tem um arquivo .mp4 também. O que você faz agora? Você pega essa pastinha aqui e arrasta ela lá para o seu Google Drive, lá para o My Drive. Pega essa pasta e arrasta para o My Drive. Ele vai rapidamente, em alguns minutinhos, vai jogar essa sua pasta lá para o Google Drive. E ela vai aparecer aqui para você ver o seu resultado final. Uma dica é, não fica muito longe daqui por muito tempo, porque de vez em quando pode aparecer aqui aquela confirmação se você é humano ou não. Outra coisa também é que o Google Colab, depois de 2 ou 3 horas, talvez até menos, 1 hora e... Não, acho que geralmente é 2 horas, é 3 horas, ele vai te desconectar automaticamente. Então se você colocar para gerar um vídeo muito grande aqui, com muitos frames, por exemplo, você vai colocar um vídeo aqui de 5, 10 mil frames, pode ser que no meio do caminho o Google Colab cancele o seu ambiente de execução aqui e você perca todo o seu progresso, porque se você conectar de novo aqui, não vai estar no mesmo ambiente de execução e você não vai encontrar o seu vídeo novamente, ele vai ser perdido para sempre. Então geralmente cria um videozinho com 2 mil frames, 3 mil frames, talvez até 5 mil frames, mas toma cuidado para não gerar um vídeo muito grande, porque senão seu vídeo pode ser perdido para sempre. E aqui no nosso Google Drive nós temos aqui a pasta teste Deforum que eu acabei de arrastar para cá, e tá aqui o nosso videozinho. Eu parei no meio do caminho, né? Mas opa, cliquei no errado. Aqui o arquivo MP4 está aqui, ele provavelmente está processando ainda. Não, já processou já. Gerou um videozinho só de 18 minutos, porque eu parei no meio do caminho, mas tá aí o nosso videozinho gerado com inteligência artificial. Olha só o zoom que eu dei depois de um tempo. Aí o zoom vai parar ou não vai parar? Ah não, não vai dar tempo porque eu gerei só parte do vídeo, né? E também você pode simplesmente baixar essa pasta toda aqui com todos os frames e importar os frames, né? Fazer o upscale desses frames usando o tipo gigapixel, que é o que eu uso para fazer o upscale. E aí você importa essas imagens aqui como frames lá no Premiere e cria seu vídeo lá. Você pode até editar lá, colocar algum outro movimento de câmera no próprio editor de vídeo. Mas basicamente é assim que você cria um vídeo aqui no Deforum, no Stable Diffusion, no Automatic 1111. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito confuso, né, cara? É muita coisa, é muita opção que tem aqui, muita coisa mesmo. Você vai ficar, mano, meses aqui tentando aprender tudo, mas isso aqui já dá uma base para você começar, pelo menos saber como começar a aprender a usar isso aqui. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, acesse o nosso Discord. E a gente se vê em breve com mais um vídeo aqui nesse canal. Até a próxima. Esses prompts meus ficou sem graça pra caramba, hein? Os outros vídeos ficaram um pouquinho melhores do que esse.